Nós vimos na aula anterior que é perfeitamente possível você fazer a alteração da velocidade no qual o torque máximo ocorre se você alterar a resistência do rotor. Vimos também que o valor do torque máximo não se altera quando você altera a resistência do próprio rotor. Na aula de hoje, nós veremos a continuidade desse assunto. Afinal de contas, na aula anterior, vimos sobre o ponto de vista da academia. Fizemos um software e fizemos a alteração dos parâmetros e vimos o reflexo na curva torque e velocidade. Na aula de hoje, você verá um outro ponto de vista, que é um ponto de vista um pouco mais profissionalizante. Afinal de contas, veremos essas curvas características sob o ponto de vista das normas, uma norma americana e uma norma brasileira. Veremos, por ser um curso universitário, também o motivo pelo qual é possível, através de aspectos construtivos diferenciados, fazer com que uma máquina com rotor em gaiola, é isso mesmo, uma máquina com rotor em gaiola que fisicamente você não pode adicionar os resistores, você pode, através de características construtivas específicas, fazer com que a resistência se altere sozinha, de tal forma que, no começo da operação da máquina, ou seja, na partida, a resistência do rotor seja elevada e com o aumento da velocidade, a resistência do rotor, simplesmente com a máquina sem nenhum tipo de adição de nenhum dispositivo externo, tenha a resistência do rotor diminuída. Aguardo você então na nossa aula de agora. Vamos para a nossa aula de categorias de motores de indução e potência de entreferro, assuntos que são relacionados, por isso que estão aqui na mesma aula. Obviamente você sabe também, já que acompanha o nosso curso, suponho, que aqui nesse quadrado vai ter o QR Code para que você volte a acessar essa aula e esse material estará disponível na descrição do vídeo, ou melhor, está disponível na descrição do vídeo para que você faça download e ao imprimi-lo, caso queira voltar para a aula, basta fazer aqui, apontar sua câmera para o QR Code que estará aqui e voltará para cá. Mas vamos lá. Os motores de indução são agrupados por características construtivas e de desempenho. Na verdade, outros equipamentos também são assim, agrupados por características de construção, que permitem a você fazer uso diferente do equipamento em condições diferentes, assim como de desempenho, que diferencia bastante preço, por exemplo. Essas características de construção muitas vezes influenciam também no desempenho e especificamente há duas características construtivas que influenciam diretamente numa característica de desempenho que nos interessa. Qual é a característica de desempenho que nos interessa? A característica torque versus velocidade. E quais são essas características construtivas que influenciam no desempenho sob o ponto de vista que nos interessa hoje? Um deles uma característica é a profundidade da gaiola, isso mesmo, quanto mais profunda for a gaiola dentro do rotor, fica diferente quando ela é superficial, estudaremos isso hoje. E outra é a quantidade de gaiolas. Até agora você viu no nosso curso máquinas que só tinham uma gaiola, era uma gaiola de esquilo. Agora a gente vai ver a máquina que pode ter mais de uma, é a máquina de dupla gaiola. E a característica que eu coloquei aqui é torque eletromagnético versus velocidade, que é diretamente alterado, o torque eletromagnético. Só que a gente sabe que na prática a curva que é mostrada da máquina não é torque eletromagnético, porque você deve subtrair também as perdas rotacionais, porque a máquina real também tem perdas rotacionais. Mas eu estou tratando aqui sob o ponto de vista teórico. A influência direta é no torque eletromagnético criado, mas na máquina real a gente tem que lembrar que deve retirar as perdas rotacionais. Para explicar de forma didática o assunto, eu coloquei aqui um bloco feito de material ferromagnético, um bloco cúbico, Cúbico não, que cúbico exigiria dimensões idênticas. Um bloco de material ferromagnético e no final das contas eu tenho aqui também 3 condutores. O condutor em vermelho que está fora do bloco, o condutor em verde que está numa ranhura que eu criei, a ranhura eu criei só em cima, embaixo o condutor sai numa boa, ou seja, são espiras, são espiras, uma espira, outra espira e a terceira espira que eu coloquei aqui de um condutor que está dentro do bloco, só que eu furei o bloco, o condutor passa e aqui ele sai. Para que fique mais didático, eu coloquei esse sistema magnético na outra visão, uma visão frontal. Aqui o condutor de fora, o condutor da ranhura e o condutor de dentro, que está dentro do bloco magnético, material ferromagnético. Aqui estão representadas também as linhas de força do campo magnético. Quanto mais distante estiver o condutor do bloco, do núcleo de material ferromagnético, então mais afastadas estarão uma das outras as linhas de força do campo magnético, o efeito magnético será menos intenso.
Quanto mais próximo estiver, como já vê aqui de forma diferente no condutor que está dentro da ranhura, mais acentuado será o efeito magnético. Note que, nesse caso específico, as linhas de força do campo magnético ficam afastadas quando estão fora do núcleo e dentro do núcleo elas tendem a se agrupar. Afinal de contas, a relutância, ou daria para dizer de forma equivalente à permissividade magnética, favorecem isso, a relutância baixa ou a permissividade magnética elevada. Se não sabe o que é relutância ou o que é permissividade magnética, saiba que nós temos aqui no canal o nosso curso de circuitos magnéticos, coloco na descrição do vídeo aulas específicas sobre esses assuntos. E aqui eu tenho o terceiro condutor, que está dentro do material ferromagnético. Aqui então, no entorno dele, há maior chance de ter linhas de força do campo magnético agrupadas. Obviamente que uma ou outra linha de força sairá, e obviamente essas linhas de força que sairão estarão mais afastadas, representando a menor intensidade do efeito magnético. Então, daria para dizer de forma clara que quanto mais interno estiver esse condutor, se eu colocasse ele aqui dentro, numa furação que eu venho a fazer aqui, mais intenso no entorno dele será o efeito magnético. Pronto, essa é a conclusão que eu queria nesse momento. Então, posso dizer o seguinte, sendo indutância, no caso aqui indutância é sinônimo de autoindutância, né? Já que quando a gente não está discutindo sobre indutância mútua e autoindutância, quando a gente chama só de indutância, a gente está falando sobre autoindutância. Considere que eu tenho a mesma corrente circulando, a mesma intensidade de corrente circulando nos três condutores. Haverá mais fluxo magnético concatenado no condutor 1, no condutor mais interno, desculpe, o condutor preto que está dentro do núcleo, do que nos outros. Ou seja, a indutância ou o efeito indutivo será maior no condutor que estiver no mais interno no núcleo magnético, no bloco de material ferromagnético. É essa a conclusão que eu coloco aqui de forma clara. Toda essa discussão aqui está feita para você que vai ler depois. Essa discussão toda que eu fiz, considera os efeitos externos aos condutores, mas o que interessa para a gente, para que aquela característica torque versus velocidade se altere, não é a característica externa ao condutor, é a característica interna. Olhem só, eu coloquei aqui um bloco, não representei a parte do condutor que sai, botei só aqui a parte de cima. Aqui eu tenho um condutor em vermelho fora, aqui eu tenho um condutor em verde que está parcialmente dentro de uma ranhura, e aqui eu tenho um condutor em preto que está bem interno numa ranhura. Neste caso específico, eu vou ter efeitos similares, mas eu fiz questão de colocar não somente de forma retangular a superfície do condutor, porque é dessa forma que ele vai ser construído, assim como também fica mais fácil a gente enxergar o efeito que me interessa, que é o efeito pericular. Nesse caso específico, o que a gente vai ter? As linhas de força do campo magnético ficarão, obviamente, aqui basicamente fora do condutor, mas aqui que existe uma região com baixa relutância e a superfície que ele pode passar é bem razoável, a área que ele tem disponível para poder atravessar é bem razoável, vai haver também linhas de força do campo magnético que vão fluir por dentro do próprio condutor. Colocando essa figura numa posição mais centralizada, só para facilitar a explicação, a gente vê o seguinte: quanto mais interno estiver o condutor, no caso mais interno é esse aqui, a gente percebe que para cada elétron, vamos supor um elétron aqui nessa região, ó, bem aqui, ele vai gerar um campo magnético no entorno. Só que no final das contas, aqui na região de cima tem um ar. E na região de baixo, eu tenho o material condutor, que tipicamente é cobre, que não é um material ferromagnético. Portanto, vai ter basicamente a mesma permissividade que o ar. Portanto, mais linhas de força do campo magnético passarão também por dentro desse condutor, ainda que vai existir maior confinamento aqui embaixo. Haverá também um confinamento razoável aqui embaixo, dentro do próprio condutor. Ou seja, o condutor passa a ser também um caminho para a passagem do campo magnético, já que ele tem que disputar com a parte de cima, que também é feita de ar e tem, portanto, equivalentemente a mesma relutância da parte de cima. Aqui o que diferencia é exatamente o fato de que, no final das contas, eu tenho uma região com material ferromagnético e uma sem. Mas não é sem pouco, não. Isso aqui tudo é sem material ferromagnético. Ou seja, o caminho para a linha de força é por um caminho de
de grande relutância, enquanto aqui eu tenho baixíssima relutância aqui embaixo. Então, menor será a quantidade de linhas de força que circularão dentro do próprio condutor, ainda que vai existir também linhas de força que circularão dentro do próprio condutor. O mesmo eu digo em relação ao material que está fora. Eu não representei nenhuma linha de força aqui dentro, mas certamente há, para uma corrente circulando aqui, alguma que vai ficar, linhas de força que vai ficar circulando aqui dentro desse material condutor. A esse efeito de ter linha de força dentro do material condutor, quando a corrente é variável e, portanto, quando o fluxo magnético é variável, a gente chama de efeito pelicular, porque a tensão induzida dentro do condutor vai ser de tal forma que se oponha à circulação do campo magnético original e, portanto, da corrente original que criou esse campo magnético. Esse efeito pelicular, que é a indução da tensão dentro do próprio condutor por uma corrente que circula no próprio condutor, é um efeito que fica mais intenso nas frequências mais altas. Quanto maior for a frequência, maior o efeito pelicular. Numa corrente contínua, num sistema de corrente contínua, esse efeito pelicular não existe, porque se não existe variação de corrente, o fluxo magnético dentro do próprio condutor é constante e, portanto, não haverá tensão induzida para querer se opor a essa corrente inicialmente que foi criadora do campo magnético. Lembrando que o efeito pelicular ele faz com que a corrente tenda a circular na periferia do condutor, por isso é chamado de pelicular, do efeito pele. A pele da gente está na nossa superfície, não é isso? É o mesmo pensamento em relação a chamar de efeito pelicular o fato de que a corrente tende a circular na superfície do condutor, circulando pouco internamente. De que forma a gente pode interpretar isso? Se você tem um condutor que a partir de agora a corrente tende a ficar circulando apenas na superfície, apenas na periferia e não circula mais em grande quantidade dentro do próprio condutor, é equivalente a dizer que no final das contas nem toda a área da seção transversal do condutor está disponível para passagem de corrente. E como a gente pode interpretar isso? A gente bem sabe que a resistência é inversamente proporcional à área. Se você tem uma área disponível menor, a resistência é maior. Significa dizer que colocar um condutor mais interno dentro do próprio núcleo é uma forma de você aumentar a resistência do núcleo. E aí vem algo importante, você é obrigado a fazer relação com a aula anterior. Você já viu na aula anterior que você pode colocar o torque máximo que a máquina disponibiliza em local diferente, desde que você altere a resistência do rotor, sendo que o valor do torque máximo não altera. Numa máquina com gaiola de esquilo, como você aumentaria a resistência? Você não tem como, assim como na máquina de rotor bobinado, como fazer adição de resistores externamente. Então, na máquina em gaiola, a melhor forma que você tem de fazer com que a resistência se altere com a gaiola já construída é exatamente fazer isso aqui, colocar as barras aprofundadas no próprio núcleo do rotor. Mas aí você pode chegar a imaginar, sim, mas se eu botar a barra aprofundada, a resistência fica alta e o torque máximo foi para lá para o começo, mas a resistência ficou alta. A resistência alta não interessa também para a gente em nenhum tipo de sistema, porque significa dizer mais perdas. Aí vem um porém. Esse efeito é um efeito que se dá devido à alta frequência. Na alta frequência, isso acontece na partida. Em regime permanente, o rotor já está na velocidade próxima à síncrona e, portanto, esse efeito é diminuído. É isso que vamos ver aqui agora. No motor de indução, a gente vai ter aqui um esquemático de um rotor, no qual eu peguei essas ranhuras e dei um zoom em dois tipos de ranhuras diferentes. Uma ranhura é do tipo gaiola profunda. O que é uma máquina de gaiola profunda? É você fazer a ranhura que não é superficial, é a ranhura mais profunda possível, e aqui você coloca, como está representado em cinza, o material condutor. Então, no final das contas, você vai ter essa ranhura e você já viu que aqui embaixo você vai ter, dentro do próprio material condutor, linhas de força do campo magnético, e quando a frequência for alta, significa dizer que a tendência é que a corrente circule apenas por essa região, enquanto que aqui embaixo ela tende a não circular.
No final das contas, você consegue o efeito de aumento da resistência, é uma forma equivalente de você dizer. Mas, quando a máquina atinge o regime permanente, a frequência no rotor ela é baixa. Quando a frequência é baixa, significa dizer que o efeito pelicular está diminuído e a resistência em regime permanente é baixa. Ou seja, você tem elevada resistência na partida, a curva característica é uma, porque o torque máximo foi para mais próximo da partida, e em regime permanente a resistência automaticamente, com a diminuição da frequência no rotor, diminuiu, ou seja, a curva característica da máquina passa a ser outra, com uma resistência de rotor mais baixa. Outra forma de você fazer esse efeito é se essa ranhura aqui for construída como uma gaiola dupla. Você faz a ranhura dessa forma, passa a ter uma gaiola interna e outra gaiola externa. A gaiola interna ela tem uma área maior, mas essa área maior acaba ficando praticamente indisponível, porque nem toda a área estará disponível para passagem de corrente. Afinal de contas, na hora da partida e com velocidades baixas, enquanto o motor estiver acelerando, a resistência vai ser alta, em especial nessa gaiola que é extremamente profunda dentre as duas gaiolas do rotor de gaiola dupla. Já quando você atinge o regime permanente, as duas gaiolas passam a ter disponibilidade de sua área para passagem de corrente. Ou seja, na partida você parte basicamente com uma única gaiola, já que essa aqui, o efeito pelicular se torna intenso porque ela está bem aprofundada, e em regime permanente as duas estão operando, já que no final das contas a gaiola profunda, quando a corrente que circula tem baixa frequência, não sofre do efeito pelicular com tanta intensidade. Então, você tem um dispositivo construído de tal forma que, ainda que nenhuma modificação física seja feita, que ela tenha resistências variáveis de acordo com a frequência induzida, a frequência elétrica induzida no rotor. Essas conclusões são aqui explicitadas. Mas vamos seguir adiante. Agora que você entendeu, ou que deve ter entendido, ou começou a entender pelo menos, o efeito pelicular e a característica que permite a você fazer com que o rotor tenha resistência elevada na partida e resistência baixa em regime permanente, fica mais fácil entender essas máquinas. Aqui eu tenho as categorias dos motores e isso se relaciona diretamente com o que a gente conversou antes. Afinal de contas, o que define essas curvas características é exatamente a construção do rotor. Aqui eu tenho a norma NBR 7094, classificação D, H e N, e aqui a norma NEMA em azul, classificação A, B, C, D, norma NEMA aqui. E tabelei algumas características. Eu vou aqui direto para as características mais extremas, porque fica mais fácil de entender a relação com o aspecto construtivo. Caso contrário, você vai provavelmente escolher pensando no gráfico e outros detalhes mais de projeto. Mas vamos lá. Nas categorias D de ambas, eu tenho a condição de maior torque possível. E no final das contas, o escorregamento continua alto. Significa dizer o quê? Que a resistência era alta na partida e significa dizer também que a resistência era alta em regime permanente. Então, é uma máquina gaiola simples, cuja resistência não variou muito, porque ela é alta no começo e continua alta depois. Aí eu vou aqui especificamente para a classe C da NEMA. O torque máximo acontece na partida e, ao mesmo tempo, o escorregamento é baixo. Ou seja, é uma máquina dos sonhos, né? Torque alto na partida, escorregamento baixo. Daqui a pouco a gente vai ver porque escorregamento baixo é tão importante assim, ainda na aula de hoje, quando eu tratar de potência de centriferro. E o que é que eu consigo aqui com isso? Entender que na partida a resistência era alta para trazer o torque máximo para a partida e em regime permanente a resistência era baixa. Como eu consigo isso? Utilizando os efeitos que a gente conversou antes. É especificamente nesse caso a gaiola dupla. Você pega a gaiola dupla com uma gaiola mais interna, bem interna, e no final das contas ela influencia de forma direta na partida porque ela não deixa que a corrente passe por ela, pela gaiola mais interna, devido ao efeito pelicular. E em regime permanente, que o efeito pelicular
praticamente some, a corrente começa a fluir também pela gaiola mais interna e a resistência diminui, então o escorregamento da máquina fica mais baixo. Outra coisa importante que a gente pode tirar de conclusão daqui é o seguinte, em especial da norma americana, porque ela trata também em relação à especificação sobre corrente ser alta, normal e baixa. A máquina padrão, no caso da norma americana, é a do tipo A. No caso da brasileira, a gente chama de N. N de normal pode entender assim, que quando você estiver conversando sobre norma brasileira e pedindo motor, se você não conversar nada, todo mundo vai lhe tratar como estando pedindo um motor do tipo N, o normal, o padrão de mercado. O motor tipo N, ele não tem nenhum tipo de ganho específico em relação a torque de partida, ele não tem nenhum ganho específico em relação a corrente de partida, então é sempre gaiola simples. Mais especificamente na norma americana, a gente percebe que, enquanto o motor padrão ele diz que a corrente de partida é alta, no motor tipo B, cuja característica, olha só, a característica é essa aqui, ó, deixa eu melhorar meu desenho, aqui, ó. O torque de partida pode até ser menor do que o A, mas o torque máximo e o torque de partida têm relações bem mais próximas um em relação ao outro, porque foi utilizado algum efeito de profundidade daquelas barras. Nesse caso específico, tipicamente utilizado o efeito de gaiola profunda. Depois eu corrijo no material escrito gaiola, que foi o gailo. Eu escrevo depois melhor. Ou melhor, corrijo. Já para um motor do tipo C, que é o motor dos sonhos, note que a partida tem um valor de torque elevado, o escorregamento é baixo e a corrente é baixa. Por que motivo? Porque quando você colocou o efeito de gaiola dupla nesse motor do tipo C, com a segunda gaiola bem profunda, além de você ter trazido o torque máximo para a condição de partida, você fez com que a impedância equivalente do modelo na partida tivesse um valor maior, então a corrente diminui também. Aqui eu coloquei um resumo que eu peguei do livro do professor Edson Bin em relação às normas. Coloco inclusive na descrição do vídeo uma dica para o livro do professor Edson Bin, caso você tenha interesse. Joia, tratado disso aqui, eu preciso que você entenda também um pouco a respeito de potência de entreferro, que a gente chama de PG, porque G é gap em inglês, e fica mais compacto dessa forma. O que é potência de entreferro? Potência de entreferro, por definição, é a potência ativa que atravessa o entreferro e é entregue ao rotor. A potência que chega no rotor, ela tem dois fins. Uma delas é perder a própria potência no enrolamento do rotor, na gaiola ou no enrolamento bobinado, se for o caso, aqui representada, 3 vezes RR' e R', aqui também no material escrito eu coloco, viu? Aqui é linha ao quadrado. E no final das contas também tem a segunda tarefa, que é no final das contas criar o torque eletromagnético que a gente tanto quer. 3 vezes RR', 1 menos S sobre S e R' ao quadrado. Se você somar essas duas, você sabe que o circuito equivalente passa a ter somente ó, RR' sobre S. E aqui ó, IR'. Então, é isso que é representado aqui. Pois bem, a potência de entreferro, portanto, tem duas componentes. Uma é a de perdas no próprio enrolamento do rotor, perdas por efeito Joule, e outra de criação de torque eletromagnético, de potência eletromagnética. Por inspeção, basta você inspecionar e você percebe o seguinte, 3 vezes RR' vezes IR' ao quadrado, o modo de R' ao quadrado, e aqui a potência de entreferro, que vai ser 3 vezes RR' sobre S vezes IR' ao quadrado. Isso aqui é exatamente o que a gente chama de potência perdida no rotor. Então, daria para dizer perfeitamente, ou dá para dizer perfeitamente, que a potência de entreferro é igual à potência perdida no rotor sobre S. Matematicamente é isso que diz. Ou daria para dizer também que potência perdida no rotor é igual ao escorregamento vezes a potência de entreferro. O que é que tem de importante aqui que a gente conclui dessa equação? Que quanto maior for o escorregamento, maior será a potência perdida no rotor. Daí o fato de eu dizer que a gente não quer
não quer que o escorregamento seja alto durante a operação da máquina. A máquina pode até operar com o valor de torque elevado, torque de partida alto, porque tem resistência alta. Mas se você mantiver essa resistência em regime permanente, o escorregamento vai ficar alto, e escorregamento alto quer dizer grande perda no rotor e a máquina vai ser menos eficiente. Por isso mesmo que as máquinas mais eficientes, quando você for comprar uma máquina, um motor de indução, você vai ver que os motores de alta eficiência têm escorregamentos muito baixos, menores tipicamente que 2,5%. Menores que esses valores são perfeitamente encontrados em máquinas de alto rendimento. Aí vem a questão, por que então existem máquinas que no final das contas, tipo essas D aqui, ó, elas têm torque de partida alta, mas no final das contas, regime permanente de escorregamento é alto. Nunca valeria a pena comprar uma máquina como essa, não é? Afinal de contas, você poderia comprar um do tipo C, que tem torque de partida alto, especifica ela com o torque que você precisa, e em regime permanente o escorregamento é baixo. Não seria mais conveniente sempre comprar uma do tipo C? Mas existe o porém. A do tipo C, obviamente, é mais cara e nem todo processo precisa funcionar em regime permanente por muito tempo. Tem processos que funcionam com base em batelada, ou seja, a máquina parte, faz a tarefa que tem que fazer, logo depois é desligada. Por exemplo, você tem de pegar um certo item e elevar. Elevou, terminou a tarefa, ela volta para a posição original. Pega outro item, eleva e volta para a posição original. Significa dizer que a máquina basicamente parte e em regime permanente ela opera durante muito pouco tempo. Então, esse escorregamento ser elevado não chega a ser um problema, inclusive porque escorregamento elevado vai dizer também que a máquina tem maior torque disponível em regime permanente. Mas não pode funcionar por muito tempo porque, no final das contas, as perdas serão grandes. E se as perdas forem grandes, significa dizer que você está jogando dinheiro fora. Significa dizer que a máquina, em vez de consumir potência para exercer a tarefa que ela tem que fazer, ela está consumindo potência para ser perdida em boa parte no próprio rotor. Esses comentários que eu falei sobre o processo de por batelada estão aqui feitos também no material que você pode fazer o download na descrição do vídeo. Se você achou o vídeo interessante, vale a pena você compartilhar com alguém que você também julgue que vai gostar desse conteúdo. Deixar um like é uma boa, afinal de contas, isso avisa ao YouTube que você achou essa aula muito interessante e ele vai disponibilizar para outras pessoas que procurem o mesmo assunto. Aguardo você de qualquer forma em alguns dos cursos que nós temos aqui no canal. Vá na playlist do canal para você verificar a quantidade de cursos que temos lá. Até breve!